Paranaguá. Ciro Gimenez já está por lá para conduzir esta entrevista e o prefeito vai falar sobre os primeiros dias de gestão frente à Prefeitura de Paranaguá e os planos para os primeiros 100 dias da sua administração. Vamos lá, ao vivo para a Prefeitura de Paranaguá. Lá está, junto ao prefeito Adriano Ramos, Ciro Gimenez. Alô, Ciro, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde para você que nos acompanha, tanto pelas redes sociais como pelos 95,9 da Litoral Sul. Quero agradecer desde já a gentileza do prefeito municipal Adriano Ramos em nos receber aqui no seu gabinete para falar um pouquinho sobre esses primeiros, hoje é o 15º dia de gestão e as perspectivas para os primeiros 100 dias. Horário de almoço, sua gentileza, prefeito, tem nos atender, o senhor não tem se furtado em falar com a imprensa, desde que, de antes de ser empossado, desde a sua eleição, o senhor tem conversado e exposto as suas ideias para Paranaguá e também como vem encontrando as coisas aqui no município de Paranaguá, os próprios públicos e o município de uma maneira geral. Quero agradecer também o João Ricardo que está comigo e vamos falar um pouquinho com o prefeito sobre esses primeiros dias, então, prefeito. Algo que chamou muito a atenção foi um programa chamado Remédio em Casa, lançado já pela sua gestão nos primeiros, antes de completar esses 15 dias. Como é que funciona esse programa? O senhor já tem noção de quantos moradores serão beneficiados e se, claro, mesmo começando agora, quantos moradores serão beneficiados e ao longo desses 4 anos existe perspectiva até de aumentar, de ampliar esse programa, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, João. Boa tarde, Marcão. Está aí no estúdio, amigos da Litoral Sul. Prazer sempre falar com vocês e importante a gente poder trazer esses primeiros 10 dias, essas primeiras ações das secretarias municipais, nossos secretários, esses primeiros trabalhos que estão sendo oferecidos à população. Nós, no início do governo, fizemos uma meta com todos os secretários municipais para que cada um apresentasse um trabalho de 10 dias, o que foi um desafio para todos os secretários, porque você chega numa prefeitura onde nós não tivemos transição da forma que deveria ser, e você a gente colocar esse desafio para os secretários 10 dias. Mas foi muito bacana, foi muito especial, porque todos os secretários se movimentaram, todos os secretários fizeram trabalhos em conjunto, e o resultado foi muito positivo para Paranaguá, para as pessoas. Esse programa Remédio em Casa, que foi implantado pela Secretaria de Saúde, você está mais próximo das pessoas, ter um cuidado mais humanizado mesmo, e você poder atender as necessidades. Na campanha, junto com a Fabiana Parro e junto com todas as pessoas que participaram conosco, que bateram de porta em porta, nós identificamos muitas pessoas, Ciro, que, principalmente senhorinhas, em vários bairros das regiões de Paranaguá, que tem um marido acamado, ou que ela cuida de netos, e ela não tem condições de se deslocar da casa dela até a farmácia central, aqui ao lado da UPA, para pegar o remédio. Então, o que nós estamos fazendo? É esse projeto realmente mais humanizado, de você levar o remédio em casa. As agentes comunitárias de saúde vão identificar quem são essas pessoas na sua região. Vão fazer uma espécie de cadastro, uma dessa identificação, e elas mesmas vão entregar o remédio na casa dessas pessoas. Então, eu fico muito feliz, já dei os parabéns no nosso grupo do WhatsApp e pessoalmente para a secretária Patrícia, mas quero aproveitar a bela audiência da Litoral Sul para mais uma vez dizer a Patrícia, parabéns pelo teu trabalho, a toda a sua equipe de saúde, porque quando nós conversamos a primeira vez com a Patrícia, eu disse para ela, eu sou político, eu conheço as necessidades da população, conheço porque fui vereador, então conheço muito bem, e a gente precisa dos técnicos para colocar em prática aquilo que a gente entende ser bom para as pessoas. E a Patrícia entendeu muito bem isso, é uma equipe muito qualificada, e esse projeto vai abençoar a vida de muitas pessoas e levar comodidades. Prefeito, ainda na área de saúde, uma das grandes demandas represadas na cidade é a questão do atendimento na UPA, unidade de ponto de atendimento, ali nas proximidades do Literário. A UPA, que todo mundo conhece, um belíssimo equipamento, inclusive, um belíssimo prédio público, mas que enfrentava
muita demora no atendimento e chamou muita atenção já nos primeiros dias. O senhor foi fazer uma vistoria pessoalmente, ficou até altas horas da madrugada, convocou a imprensa, nós fomos lhe atender e fomos verificar o que realmente estava acontecendo e a demora que estava acontecendo. O senhor já reuniu-se, logo em seguida reuniu-se com as empresas que dão atendimento médico lá, que é uma licitação, através de 7 empresas, salvo engano. Houve já alguma mudança de lá para cá, prefeito? Uma mudança assim, significativa. Porque, como nós não conseguimos fazer transição, e entrevista lá na Rádio Litoral Sul, eu disse para vocês que eu gostaria de ter a liberdade, mesmo não ainda ter tomado posse, não ter assumido o município, de poder estar na UPA, passar o dia na UPA. Lembra que eu disse para vocês? Claro. Passar o dia na UPA para entender quais são os gargalos, por que essa demora, por que a população tem que esperar 8, 9, 10 horas de atendimento. Como a gente não conseguiu naquele período de transição, nós fomos no dia 2 e dia 3 de janeiro, entramos até a madrugada na UPA, a Rádio Litoral Sul estava lá para cobrir, e nós começamos a entender, ouvindo todos os atores. Vimos aqui nessa sala as empresas de credenciamento, a FASP, reunimos aqui a Secretaria de Saúde e começamos a criar esse diagnóstico da UPA. Nós fizemos uma nomeação do Thiago Farlandes, que é um menino que ele é um gestor comercial, mas que entende muito de gestão, tem muita facilidade de se relacionar com as pessoas, e ele começou a conversar com todos, né, todos os envolvidos, todas as pessoas que trabalham na UPA, e, claro, trabalha em conjunto com a secretária de Saúde, com a Patrícia, com a sua equipe técnica, o gabinete acompanhando muito perto, e hoje nós temos uma UPA que o atendimento, a espera diminuiu de uma forma violenta. Por exemplo, no domingo, o atendimento estava levando 43, 44 minutos. Na segunda-feira, que é um dia de grande movimentação, normalmente, os números dizem isso, uma segunda-feira tranquila. Então, eu estou satisfeito com esse primeiro momento de já ter reduzido o tempo de espera na UPA, mas não estamos ainda satisfeitos totalmente, porque nós queremos aumentar o número de médicos na UPA e para dar um atendimento ainda mais rápido, mais qualificado, porque às vezes o médico ele sabe a quantidade de pessoas que estão aguardando na recepção e ele quer atender. Então, se tiver mais médicos, ele pode dar um atendimento com mais tempo para identificar realmente de uma forma mais tranquila, precisa, diagnosticar a pessoa para que a pessoa possa ser atendida, sair dali, pegar o remédio na farmácia ao lado e não precisar voltar. Porque se esse paciente é atendido e ele volta, é sinal que o atendimento não conseguiu atingir a necessidade daquele paciente, combater a doença. Então, é isso que a gente pretende. Muito bem. Prefeito, ainda dentro da saúde, ônibus do Erasto Gertner. Paranaguá tem um braço do Erasto Gertner aqui, mas continuam, infelizmente, as pessoas acometidas dessa terrível doença necessitam muitas vezes subir a serra para atendimento no Erasto Gertner, lá na capital do estado. E a sua gestão já anunciou o retorno do ônibus das 13 horas, que é uma demanda bastante antiga da população. Como é que essa medida vai impactar os pacientes que dependem desse transporte? O impacto é muito bom na vida de todas as pessoas e algo que, assim, também, para poder entender, eu estava vereador. Desde o tempo que eu estava vereador, eu sempre solicitei aos prefeitos, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar, que as pessoas não podiam mais ficar dessa forma, né, Silvio, de você vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, ou um outro tipo de procedimento, e você ainda tinha que esperar até que todas as pessoas fossem consultadas ou tratadas e voltava no período da noite. Então, quando a pessoa vai fazer um tratamento desse, o desgaste físico, emocional é muito grande. A volta muito debilitada. Muito debilitada. É impressionante isso. É muito agressivo ao corpo humano.
E as pessoas ficavam cansadas e ficavam tendo que esperar para voltar no final da noite. Hoje não. Tem um ônibus de retorno às 13 horas. Então, se você vai a Curitiba, vai fazer qualquer tipo de tratamento, você vai poder retornar às 13 horas para Paranaguá. Ou seja, o município vai manter um ônibus lá que vem mais cedo. Ele sobe, ele vai todo... Sobe sozinho, por exemplo? Ele está lá para essa finalidade, para trazer as pessoas de volta mais cedo para casa. As pessoas não precisam esperar até o período da noite. O atendimento dos outros pacientes que vão acontecer às vezes 4, 5 horas da tarde, né? Para que você possa entender, você que está acompanhando o Litoral Notícias, as pessoas que têm demandas na capital do estado, que têm o benefício do transporte da prefeitura, o ônibus sai 5 horas da manhã, né, prefeito? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Muitas vezes, alguém acometido dessa terrível doença tem lá sua quimioterapia marcada para as 8, para as 9 horas da manhã, termina 10, 11, meio-dia, e tem que ficar esperando, tinha que ficar esperando até o final do dia. Às vezes, início da noite para vir embora, às vezes 8 horas da noite. Numa situação bastante delicada. Está aqui a Fabiana Parro, que é esposa de médico, está aqui acompanhando a entrevista e sabe, já teve, felizmente, é uma das vencedoras que venceu essa terrível doença. Então, assim, esse programa, essa retomada do ônibus das 13 horas, vem justamente ao encontro do que tantas pessoas precisam, né, prefeito? É um gesto até humanitário, né? Humanitário, e a gente está aqui com essa finalidade. E, repito, eu fico muito satisfeito de saber que as pessoas que precisam desse tratamento vão voltar mais cedo para casa, porque é algo violento na vida das pessoas, né? Essa doença, além de prejudicar a pessoa fisicamente, né, destrói com a imunidade, né, com a força da pessoa, com o emocional. Então as pessoas precisam ser muito bem acolhidas e é isso que a gestão está fazendo. Prefeito, mudando para malha viária, o secretário de Segurança, postou já no início da gestão também retirada de lombadas de algumas lombadas da cidade. Por que isso se deu? Por que essa retirada? E como é que a prefeitura está garantindo a segurança dos pedestres, por exemplo? Normalmente essas lombadas, elas eram instaladas antes do semáforo. E a gente percebia nos grupos do WhatsApp que existia uma reclamação assim muito forte da própria população. E os especialistas em trânsito dizem que talvez a única cidade do Brasil que tenha lombadas antes do semáforo é Paranaguá. Então, uma ação imediata da Secretaria de Segurança com a Secretaria de Obras foi remover essas lombadas, porque não há necessidade, segundo os especialistas, ter uma lombada, porque o semáforo já vai indicar para você se você precisa parar, se precisa ter atenção, ou se você pode continuar no verde e atravessar a rua, enfim. Cruzamento, obrigado, Silvio. Cruzamento. Então, é uma medida simples, mas uma medida que eu acho que é de toda a população, que é uma reclamação de todos nesse sentido. Nós não estamos trazendo insegurança para o trânsito, nós estamos fazendo com que o que determina o Denatran, esses órgãos de fiscalização, de legislação, determinam que só o Paranaguá que tem lombada e semáforo. Então, se tem o semáforo, não precisa de lombada. Ainda na Guarda Municipal, recentemente, a Guarda tem passado por cursos de capacitação, salvamento e também a ROMU. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa iniciativa. Iniciativa também muito importante da segurança, de você poder fazer essa capacitação para os guardas civis municipais. Eu brinco com o secretário Nóbrega, eu vou trazer aqui da forma que eu brinco com ele, né? Eu falo, secretário, vai para o aeroparque, né? Ele engordou um pouquinho, e ele sempre foi um atleta, sempre se cuidou muito, enfim. E eu acho que essa capacitação, essa preparação tem que ser constante. E no dia de ontem, nós acompanhamos, ontem foi terça, foi segunda, agora... Terça-feira. Terça, né? Não, ontem foi terça, vocês se condicionaram terça ou na segunda? Entendi. Na segunda, obrigado, Fábio. Porque acho que a gente se perde, Ciro, porque a gente chega muito cedo, sai muito tarde, a gente se perde. Perde a noção do tempo. A noção do tempo. Então, eu estava tendo treinamento com mais 10,
não sei se é 10, não me lembro o número de integrantes da Romu. Então foi muito legal a gente presenciar isso. E o bacana é que eles fazem isso pelas ruas da cidade e passaram aqui na Júlia da Costa e eu fui ali prestigiar, porque é muito legal quando a gente vê uma área tão importante que era da segurança, existindo essa capacitação, essa preparação para o enfrentamento à violência e para a proteção das pessoas. Prefeito Adriano Ramos, ao vivo do Gabinete do Prefeito para o Litoral Notícias desta quarta-feira. Prefeito, pegando em tópicos aqui, a Praça do Japão já sofreu intervenção da sua gestão na questão da limpeza. Também a depuradora de ostras. Queria que o senhor falasse desses dois pontos que já foram alvo do trabalho da Prefeitura de Paranaguá. É algo que também, poxa, é muito legal, né? Vamos falar da Praça do Japão e outras praças da cidade. Para você entender onde é a Praça do Japão é na frente da Bombone, ali na frente da Câmara Municipal de Paranaguá. Exatamente. No dia 2 de janeiro, que foi nosso primeiro dia aqui, nosso trabalho começou às 6 da manhã, porque nós assumimos dia 1º, dia 2 estávamos aqui, nas ruas, né, às 6 da manhã, e dia 3 é nosso primeiro navio de passageiros. Essa é a nossa primeira participação. Prova de fogo, né? Prova de fogo, porque nós não conhecíamos ainda como funcionava. Então, às 6 da manhã do dia 2, junto com a Fabiana Parro, o André, que nos assessora, e junto com o secretário Fadel, de Meio Ambiente, nós estávamos no Rossio, porque lá é o receptivo, lá que chegam os passageiros, passam ali pelo receptivo, praça... Lá no Rossio. O Mega Rossio. E o mato estava muito alto, tinha muita sujeira no Rossio, e o secretário convocou a empresa que presta esse serviço para estar lá às 6 da manhã. Nós acompanhamos. Então, o secretário Fadel, que a gente conversa todos os dias, ele está fazendo um trabalho de limpeza de toda a cidade, inclusive no sábado, em conjunto com a Secretaria de Obras, eles estiveram recolhendo entulhos por toda a cidade. E nessa conversa com a empresa que presta esse serviço, lá no dia 2 no Rossio, a empresa, nós começamos a questionar, tanto eu como o secretário Fadel, o trabalho deles. E eles falaram, não, nós vamos fazer assim, tá. Daí eu fiz uma pergunta. Por que a cidade está tão suja, o mato tão alto, se você está me apresentando uma solução para deixar a cidade limpa, organizada? Parece ser viável, é o que Sim. Deu a entender o que o senhor falou agora. Sim, porque vocês já estão aqui, são vocês que fazem preço serviço. Ele disse, bem, porque assim, com a gestão anterior, por exemplo, você citou a Praça do Japão. Nós estávamos na Praça do Japão fazendo trabalho de roçada, de limpeza, de pintura, enfim. Só que daí a gente recebia uma ligação, e essa ligação dizia, para o que vocês estão fazendo, da gestão, e vocês têm que ir lá para o Samambaia para fazer um serviço no Samambaia. Então, eles não terminavam o serviço na Praça do Japão, estou colocando aqui como exemplo, se deslocavam até o Samambaia para iniciar um serviço no Samambaia, que às vezes não conseguiam terminar. Então, não tinha um cronograma de trabalho. Existia muita interferência da própria gestão, do executivo, nesse trabalho, e ele falou, assim a gente não consegue dar conta. Então, hoje, como está acontecendo? O secretário Fadel determina os pontos onde vai se trabalhar durante a semana. E ele não muda essa rotina, essa estratégia de limpeza e depois da manutenção que tem que ser prestada. Então, nós acreditamos que da forma que o secretário Fadel está fazendo, nós vamos conseguir manter a cidade mais organizada. Justamente eu ia perguntar sobre a questão da captação. O senhor acabou de dizer que vai existir um cronograma. E a depuradora, que você me perguntou, isso, só para completar, ela estava há 5 anos desativada. A depuradora de ostras, 5 anos desativada. E o secretário Márcio Vega, o Márcio da Max Espeto, que a gente conhece, cara, ele é um trator para trabalhar. Ele é impressionante como ele trabalha. Uhum. Ele não é de ficar dando designações para que as pessoas possam fazer. Ele é de
colocar a mão na a roupa de trabalho e colocar a mão na massa. Esse é o Márcio. Nós tínhamos conversado sobre isso em entrevista. Esse é ele. Então, ele gosta de executar. Claro, ele está secretário municipal, ele não pode ficar lavando um telhado o dia todo. Exatamente. Porque ele é secretário municipal e tem que ver, é um todo, né? Que ele tem que cuidar. Mas, cara, ele é esse operacional. Então, ele está muito focado no trabalho dele. E ele me contou que começaram a lavar lá a depuradora, mas tem os outros quiosques, vão lavar todos os quiosques e pintar todo o telhado. Mas o que chama atenção é que há 5 anos não se fazia a limpeza do telhado, não se utilizava a depuradora de ostras, e ele está fazendo esse trabalho muito bem feito. Está muito bem feito mesmo. Prefeito, semana passada, inesperadamente, porque pelo menos a gente tem muito acesso à tecnologia, e eu, pelo menos, e não ouvi de outras pessoas, que Paranaguá tinha previsto tanta chuva para Paranaguá numa só noite, numa só madrugada. Mas, com a natureza que Deus escreve, às vezes aqui a gente não consegue decifrar, nem os melhores técnicos. Paranaguá caiu muita chuva, né? Mais de 100 milímetros de chuva. 105 milímetros numa noite e madrugada. E que deixou muita gente em situação mais difícil, as pessoas mais vulneráveis. Mas que demonstrou, que revelou uma dificuldade na questão do manilhamento na cidade. O que a gestão identificou por conta daquelas fortes chuvas, e como é que vai atacar esse problema? O secretário de Obras, o secretário Zé Azebelo, já começou a atuar no Parque São João. Ele está fazendo uma nova rede, novas manilhas, né, para evitar futuros alagamentos. E ele está atuando na rua Professor Antônio dos Santos Filho, entre as ruas Cosme Damião e Aníbal Roque, lá no bairro Parque São João. São 200 metros de manilhamento para atender aquela região. E ele já está atuando fortemente para fazer uma nova rede de drenagem aqui na região da costeira. Inclusive, após o alagamento, nós convocamos imediatamente a empresa Paranaguá Saneamento. Fizemos uma reunião aqui. Já teve esse primeiro contato? Em seguida, foi no segundo dia após o alagamento. Nos reunimos aqui com a Paranaguá Saneamento, o Eric, que é o operacional, né, diretor operacional, e o Wagner, que é o institucional. Estiveram aqui, se colocaram à disposição, ouviram, que precisavam ouvir, porque eu nunca vou deixar de falar aquilo que eu acredito ser bom para a cidade. Ouviram duras falas, o senhor quer dizer? Com respeito, claro, a gente respeita, são trabalhadores, estão aqui para servir a população, eles mesmos se colocaram a essa disposição, mas nós somos firmes naquilo que nós pretendemos com a empresa. Eu jamais vou querer incitar a população contra a empresa, mas a minha insatisfação é a insatisfação da população em relação aos serviços prestados pela empresa. Citei aquele equipamento que está em praça pública na costeira. Eles nos explicaram que na esquina tem a estação de tratamento e que aquele equipamento ficou num caminho que hoje não tem como você removê-lo, porque tem todo um investimento ali. A gente entende. Não aceitamos quem autorizou isso, mas a gente entende. Mas a empresa se comprometeu, de todas as formas, a poder contribuir para que esses alagamentos diminuam. Então, o engenheiro Oséias, que é muito capacitado, principalmente no saneamento, que ele conhece muito, ele está fazendo um estudo e vai fazer um trabalho para criar novas redes para que a água possa escoar. E a tua pergunta sobre a nossa rede, tanto da água pluvial quanto a fluvial, a gente sabe que manutenção nunca se deu. Acho que vocês nunca viram, de forma assim, organizada, a prefeitura poder cuidar dessas desobstruir, né? Fazer a limpeza dessas tubulações. Então, nós também faremos essa limpeza. Até o Zé citou que ele quer trazer muitos técnicos para ajudar realmente a resolver o problema ou diminuir o problema, porque eu acho que não resolve, porque em maré cheia não vai ter como, né? Mas muitos desses alagamentos
podem ser diminuída a proporção de estragos nas residências. O exemplo da Costeira. Muitos moradores trouxeram para mim um relato de que a rua ficava cheia de água, mas não entrava nas casas. Dessa vez, entrou nas casas. E muitas casas foram atingidas. E um detalhe também que eu quero deixar registrado, naquele dia, Ciro, antes da chuva da madrugada, eu acho que ninguém sabe disso, o vereador Giovanni da Costeira, que fala comigo todos os dias ele tem demanda, como está trabalhando esse menino? Ele tinha solicitado ao engenheiro Oséias para limpar um canal, uma retroescavadeira, que qualquer chuva, assim, não de grande proporção, como foi essa, desse dia, 105 milímetros, ela já estava alagando e prejudicando 30 casas. Não deu tempo. Deu tempo. Naquele dia, no período da tarde, foi feita essa limpeza. Imagina se não tivesse sido feito. E isso conseguiu salvar ali mais de 30 casas. Então, um trabalho em conjunto do vereador Giovanni da Costeira, junto com o secretário de Obras, José Zebelo, que prontamente foram lá, resolveram o problema, e naquela madrugada veio aquela chuva e conseguiram salvar pelo menos 30 casas de alagamento. Perfeito. O servidor público, quando o senhor assumiu a gestão, tratou logo de regularizar as férias dos professores e o reajuste ao pessoal da educação. Já está tudo em ordem, está tudo regularizado. E o que os servidores podem esperar da sua gestão? Uma fala minha, que ela vai continuar ao longo dos 4 anos. O servidor, para nós, é muito importante. Saiba disso, servidores municipais. Vocês são muito importantes para a gente. Eu tenho procurado atender todos, sem exceção. Inclusive, é natural, em uma gestão, que os secretários municipais façam algumas mudanças. Por exemplo, tem um determinado servidor que está trabalhando há alguns anos nesse setor e, de repente, ele quer fazer uma troca por um outro servidor. Natural, normal. Isso acontece. Isso não é perseguição. É uma metodologia de trabalho que algum secretário tem implantado de forma diferente. Baseado nisso, alguns servidores que estão sendo retirados de algumas funções têm, claro, ficam preocupados, chateados e têm marcado aqui para conversar conosco. Nós estamos atendendo todos. Estamos procurando, respeitando o servidor público municipal, que eu digo para eles, eles vão permanecer aqui, eu não. Eu estou para 4 anos. Já se passaram 15 dias. Eles estão aqui. Eles que construíram, eles que mantêm essa cidade, eles que organizaram as políticas públicas aqui, que atendem a população. Então, eu respeito demais o servidor. O que eu tenho feito? Atendido e procurado encontrar uma solução junto com eles. Certo. O gabinete não está com a porta fechada para o servidor, está com a porta aberta. Mas, falando sobre esses pagamentos, tem uma coisa que me chama a atenção de forma negativa. A Câmara Municipal me enviou no mês de dezembro, e eu tenho aqui os números e gostaria de citar, no dia 4 de dezembro, a Câmara encaminha para a Prefeitura uma devolução de 13 milhões. 13 milhões. No dia 27/12, encerrando a gestão. Gente, 27/12, faltavam 4 dias para encerrar o mandato do ex-prefeito Marcelo Roque. A Câmara envia mais 8.688.000, totalizando 21.668.000. É muito dinheiro para o mês de dezembro, a Prefeitura recebeu da Câmara Municipal. O que se esperava? Que com esse recurso o prefeito pagasse as férias dos professores. Se esperava com esse recurso o prefeito pudesse exonerar os seus comissionados e pagar os seus comissionados. E não o fez. Deixou para nós. E agora nós vamos fazer um caminho aqui na Prefeitura para saber onde foi gasto esse dinheiro. Porque ainda nós não sabemos. Porque tinha dinheiro. Era para ser pago as férias dos professores e também a indenização dos comissionados. Nós o fizemos porque nós tínhamos prazos, Ciro. Nós tínhamos prazo até o dia 10 de janeiro para pagar a rescisão de todos os comissionados. Nós fizemos porque nós temos responsabilidade e para também não onerar os cofres do município. Porque se nós não pagamos, aquele que não recebeu
poderia acionar o Ministério do Trabalho, nós poderíamos pagar uma multa de mais um salário mínimo por servidor. Poderia dobrar o valor. Então, nós fizemos. E fizemos também, pagamos 1/3 de férias para os professores. E também agora vamos pagar o piso, que o valor é 6,27 para toda a categoria. Como que nós fizemos essa mágica? Em tão pouco tempo. Estamos fechando as torneiras. Fechando as torneiras para que tenha dinheiro, para que o servidor possa receber os seus valores, que é devido, é direito. Perfeito. O senhor mandou reabrir também Nossa, cadê? Estava aqui na minha mão. Aqui, o Centro de Informações Turísticas, ali que fica de frente à estação rodoviária de Paranaguá, aos finais de semana. Uma excelente iniciativa para uma cidade que tem efetivamente vocação turística. Essa é uma excelente notícia. Há outras ações previstas para fortalecer o segmento do turismo? Sim, outras ações previstas, inclusive hoje pela manhã eu estava conversando pelo WhatsApp com a secretária, que não assumiu ainda, porque tem da reforma, né? A Paula Patrícia, e ela me passou algumas demandas aqui de alguns projetos que eles querem implantar. Estão trabalhando muito, sabe? Muito, em conjunto com a Secretaria de Cultura. Mas o que eu tenho pedido é manter a região central limpa, organizada, pedindo que o pessoal da sinalização possa fazer a pintura das faixas de pedestre. Onde já se percebeu essa atuação ali na Praça Fernanda, naquela rua dos cartórios ali, mas já na região da Praça Fernanda Mar. Que mantenha o centro, né, tudo impecável, como tem que ser, pintar os meios fios, né, onde é amarelinho, proibido de estacionar, deixar bem visível, os demais deixar bem branquinho, organizar o centro da cidade. Claro que ações que demandam mais tempo, que são projetos de futuro, porque nós não conseguimos fazer um novo mercado do peixe, que é super necessário agora. Vamos continuar com o mercado da forma que está. Nós não conseguimos organizar aquela região que tem aquele estacionamento, aquela mercado do peixe, que é muito feia. Nós não conseguimos ainda, já tivemos uma reunião com as pessoas que tomam conta do aquário, o proprietário do aquário, nós não conseguimos ainda fazer algumas ações, uma reunião via Zoom, mas vamos ter uma reunião presencial com ele. Então, tem várias ações que nós queremos fazer. Outra ação importante, o secretário de Obras, o Zé Zebelo, interditou o trapiche. Interditou o trapiche e foi uma ação que ontem se confirmou a necessidade. Por que confirmou a necessidade? Porque o governo do estado já tem um trapiche flutuante para ser instalado, está aqui no TCP. Nos reunimos ontem aqui com a associação da Barcopar, e a secretária Cristiana me trouxe a notícia agora aqui pela manhã, que a previsão é que na segunda-feira comece a instalação do novo trapiche. Esse trapiche flutuante, prefeito, vai ser instalado aonde? Vai ser instalado na estação náutica, ali naquele trapiche, justamente ao lado do trapiche. O trapiche foi interditado. Foi interditado. E assim, ontem também me chegou uma informação que esse trapiche não tem mais condição alguma de estar ali, e na procissão marítima que houve em novembro, as pessoas ficaram em grande número em cima do tapiche e correram sério risco de desabar. Vamos lá. Alô, Ciro Gimenez, já sinal restabelecido. Podemos concluir a matéria, a entrevista, Ciro? Muito bem. Você me ouve bem agora, Marcos? Sim, tudo bem por aí agora? Perfeitamente. Sinal novamente? Perfeitamente. Sinal já restabelecido. Muito bem. Voltamos aqui do gabinete do prefeito Adriano Ramos, falando para a conclusão da entrevista. Houve um problema de equipamento, mas a gente já está retomando. Até esqueci onde nós estávamos, prefeito, em qual pode seguir o trapiche. Então, o prefeito dizia que o trapiche, ele já tem uma solução encontrada, que vai ser, a partir de segunda-feira, implementado um novo trapiche daquele que foi interditado pela Prefeitura Municipal semana passada, um trapiche do governo do Paraná, que será implementado um trapiche flutuante para garantir a segurança da população que utiliza aquela estação náutica. A secretária Cristiana esteve aqui pela manhã, trazendo essa boa notícia, porque ela está participando muito desse processo, até porque é da secretaria dela, tem conversado com várias pessoas do governo do estado, e hoje ela trouxe bem cedo aqui essa notícia, que na segunda-feira garantiram para ela que esse trapiche vai começar a instalação
ali na Rua da Praia. Perfeito. Estamos falando em trapiche. A instalação da iluminação nos trapiches das ilhas é um super avanço para aquelas comunidades das ilhas aqui de Paranaguá. Quais outros projetos têm em pauta para melhorar a qualidade de vida daqueles paranaguaras que moram nas comunidades marítimas, nas ilhas da nossa querida Bahia? Vou repetir, Silvio. Nosso secretariado tem usado uma frase que eu gosto bastante, que ele não foge à luta. Ele está aqui para servir, para trabalhar. Ontem a secretária Cristianara esteve aqui em algumas reuniões e ela me disse que no período noturno de ontem eles iam para o mar para poder verificar como estava a iluminação dos trapiches nas ilhas. Então isso é muito bacana, meu secretário. Como a gente brinca, está todo mundo com sangue nos olhos para trabalhar. Sangue nos olhos. E nós queremos implantar algumas outras ações. Por exemplo, voltar a ter os barcos tarifa zero para os moradores das ilhas. O saudoso Mário Roque implantou esse projeto há muitos anos atrás. Então, 2 ou 3 vezes por semana, o barco trazia as pessoas das ilhas para eles poderem fazer o seu trabalho aqui, ir num banco, visitar um familiar, fazer compra, enfim, são várias atividades, né, que podem fazer, ir no cartório, enfim. Então, nós pretendemos voltar com esse serviço que há muitos anos não tem. E esse projeto Remédio em Casa, eu acho que a pergunta, acho que vem só para completar, também vai atender as pessoas que moram nas ilhas. A ideia é essa, né? Levar o remédio para as pessoas que moram nas ilhas. Então, dessa forma, nós estamos trabalhando. Perfeito. O Gigante de Tiberê tem lá um convênio com o Rio Branco Esporte Clube que está sendo utilizado para os jogos de futebol. Mas o Gigante de Tiberê tem um cronograma de manutenção da iluminação e da limpeza. Existem também planos para modernizar aquele próprio público? Tem um público importantíssimo. Não só para a utilização do nosso Leão da Estradinha, como foi no sábado passado na estreia contra o Azul, mas também para outras atividades que podem acontecer ali. Nós temos um programa de infiltração, onde a gente não consegue utilizar as salas, que é ali no Gigante Tiberê, mas o que foi muito bacana foi que nós tínhamos pouquíssimos dias para deixar ele em plenas condições para utilizar no sábado. Então, houve uma ação em conjunto da Secretaria de Serviços Urbanos, secretária Cristianara, da Secretaria de Segurança, do secretário Nóbrega, da Secretaria de Educação, professora Padua, secretária, Secretaria de Esportes, professor Silvio Lucas, Secretaria de Meio Ambiente, do Fadel, e eu acredito Secretaria de Obras do Zé de Deus. Houve um trabalho em conjunto, uma grande força-tarefa, para que a iluminação pudesse ser restabelecida, né, recuperada, tinha problemas na iluminação, a limpeza em toda a arquibancada, em todas as cadeiras, enfim, foi até postado um vídeo mostrando esse trabalho que foi realizado nessa força-tarefa por nossos secretários, e assim, nosso Leão da Estadia pôde estrear no sábado aqui em casa contra os Azures. Claro, lamentamos, não vencemos a partida, é natural, estreia, mas ainda eu tenho certeza que o clube vai se recuperar. Essa é a nossa grande torcida. Perfeito. Na manhã desta quarta-feira, a nossa equipe, o Felipe Lopes e o João Ricardo, estiveram com a vice-prefeita Fabiana Parro lá no Teatro Municipal Raquel Costa, juntamente com o secretário também de Cultura, que é o Ivan Lapoli, verificando as condições daquele estabelecimento que já há algum tempo está desativado. Existe um plano para reestruturar, revitalizar o Raquel Costa, um instrumento tão importante para fomentar a cultura aqui em Paranaguá? Só não consigo entender como que a gestão anterior deixou o Teatro Raquel Costa e outros próprios do município sem condições de uso. O próprio prédio da prefeitura, vocês constataram, toda a imprensa foi convidada para conhecer como estava esse importante prédio histórico que abriga os servidores municipais para o trabalho e para o atendimento às pessoas, à nossa população. A Secretaria de Segurança fica ali na Padre Jackson, não pode ser Secretaria de Segurança, aquele prédio da forma que pode. Eu estive lá no dia 2, fazendo uma visita técnica. E agora, no dia de hoje, a Fabiana Parro, eu chamo de a prefeita, não é só vice, né, porque ela também atua muito, ela esteve com o secretário de Cultura, doutor Ivan Lapoli,
para fazer uma visita técnica também no Teatro Raquel Fábio. Eu vi algumas imagens no celular que ela encontrou lá, mas nos deixa muito chateado, onde uma prefeitura que arrecada mais de 1 bilhão para gastar, não consegue fazer a manutenção de um próprio tão importante para a nossa cultura, para os nossos artistas locais, para a cidade, porque ele é utilizado para outras finalidades também, se encontrar daquela forma. Claro, nós vamos ter que fazer um processo licitatório para que esse teatro possa passar por uma grande recuperação e poder atender, né, a nossa cultura, os nossos artistas, a nossa cidade, os artistas que vêm de fora e também outras finalidades que ele tem sido requerido por algumas instituições para que possa ser utilizado. Então, é mais um próprio bem público que está sem condições de uso, o que nós lamentamos muito. No Gigante do Tiberê, parece que a população recebeu bem a abertura do Gigante do Tiberê para caminhada. Até então era o Aeroparque, era a José Lobo, agora temos o Gigante do Itiberê. Existem outros projetos lá da educação, né, mas em parceria, talvez, com a Secretaria de Esportes, para que possa dar ainda mais atendimento para a população, com projetos voltados para a melhoria da qualidade de vida. Ciro, obrigado por essa pergunta, porque eu sempre tive um grande desejo, que era transformar o Aeroparque num grande local de atividades proporcionado pela própria Prefeitura Municipal. Também, meu grande desejo era fazer o Paranaguá Verão, como tem o governo do estado faz nas praias, nós temos o nosso aqui. Mas como não tivemos transição, repito, eu sempre dizia que a falta de transparência na transição iria prejudicar a cidade e as pessoas. Então, a gente está aqui o dia todo trabalhando, verificando algumas situações fora daqui, e a gente não conseguiu fazer um planejamento daí. Estamos verificando se ainda é possível, ainda nesse período, a gente conseguir levar essas atividades para a população. Não posso afirmar, porque ainda é um planejamento dentro do que nós temos capacidade hoje para desenvolver isso, mas em breve, se der tudo certo, nós vamos ter essa felicidade de poder anunciar com os órgãos do prédio. Depois da sua eleição, o senhor lá na rádio, eu perguntei do carnaval, o senhor disse, eu quero fazer o melhor carnaval do Paraná para retomar os grandes carnavais. Eu li que eu lhe perguntei, senhor, a sua religião não comemora a folia, né? Mas o Paranaguá disse sim, eu serei o prefeito de todos. Estarei presente do carnaval. Ele falou exatamente isso. Claro que primeiro ano, como, por exemplo, no Rock 3, né, no terceiro mandato do prefeito Mário Rock, ele não conseguiu fazer a tempo, mas fez o carnaval fora de época. Mas eu quero fazer ele por parte. Banho do Mar na Fantasia. Está garantido? Garantido. Perfeito. Então, o pontapé inicial do carnaval vai acontecer. É o grande carnaval, nos últimos tempos, passou a ser o grande baile de carnaval, é o Banho de Mar na Fantasia. Mas e o carnaval depois? Já tem alguma definição? Já existe alguma perspectiva se pode acontecer alguma coisa ou não? Eu sei que o senhor já conversou com as escolas de samba. No final passado, temos 2 reuniões com a Associação das Escolas de Samba aqui no gabinete. 2 reuniões. Não é fácil você assumir em janeiro, sem transição, já ter o carnaval em seguida. É muito difícil. Nós faremos o melhor, voltaremos a ser o melhor carnaval do estado do Paraná. Claro que vamos voltar a ser. Nós vamos trabalhar muito para isso. Estrutura para a cidade, para as escolas de samba. O nosso povo gosta de carnaval, gosta de festa. É muito legal você utilizar. É uma cultura bacana. Nesse carnaval, eu sei que já deveríamos ter definido isso, mas não conseguimos definir, e depende de recursos. Não sei como nós faremos. Não sei se nós faremos o possível. Mas até sexta-feira teremos uma definição. Até essa semana sobre o nosso carnaval. Perfeito. Prefeito, o senhor falou agora em transição. A questão das secretarias. E eu lembrei
da sua intenção, e que o senhor está trabalhando muito nisso, para fazer uma reforma administrativa. Há quantas anos? E quando devemos para a Câmara? Esse desejo que vai para a Câmara nessa sexta-feira. Estamos trabalhando muito, você sabe, não sei. Quando você chegou aqui, eu estava. Nosso desejo é que vá até sexta-feira, para que a Câmara possa marcar a sessão extraordinária e poder fazer uma avaliação, se realmente a Câmara concorda com o que nós pretendemos. Nós vamos unificar a secretaria, vamos separar secretarias para ter independência com o turismo, secretaria de fiscalização, do saneamento, do transporte coletivo, do contrato, secretaria de desenvolvimento local, econômico, também importante. Enfim, o Instituto, nós estamos também criando aqui de planejamento, né, dos projetos. Então, temos muitas coisas para serem avaliadas pela Câmara Municipal. Também nesse dia, nós vamos dar alguns projetos de lei que vão fazer algumas alterações. Estamos ainda na fase de estudos, mas está bem encaminhado. Questões que não cabem mais no século XXI, então nós queremos mandar para a Câmara para poderia. É que é precoce, já temos aquilo que nós pretendemos fazer, mas tem a questão jurídica está sendo avaliada. Então, gostaria de anunciar o jurídico e dizer, opa, isso aqui dá. Muito bem. Para a gente já ir para o finalzinho da entrevista, estamos com o tempo estourado, vamos fazer um branquistas um pouquinho, acho que com todo o Parnanguara, né? Começamos mal, prefeito. 2 derrotas, uma goleada ontem. Nós começamos bem, nada bem. Eu fui no jogo do sábado, tive que sair no intervalo, retirado do estádio, estava com meu netinho, e ele é muito sensível a barulho. Tanto que eu tive que atravessar e ficar do outro lado, frente para as cabines, né? Do outro lado tinha a torcida do Rio Branco, a torcida super empolgada, vibrando o tempo todo, incentivando o time, né? Muito bacana isso. E eu gosto de ficar nesse meio, mas eu não pude ficar para o netinho. E aí começou a chover, e ele tem sensibilidade à água da chuva também, eu tive que levá-lo e fiquei acompanhando da Litoral Sul, pelo Radinho. Obrigado pela audiência. Pelo Litoral Sul mesmo. E uma pena que nós perdemos esse jogo aqui com as Lures. Ontem, nós estávamos na expectativa, né? Só que quando a gente foi sair, a volta já estava ligadinha ali, já estava 2-0 para o Atlético, e ficou muito chateado, nem foi péssimo para nós. Mas a gente está acreditando muito, né, no trabalho do Amaral, torcendo muito para que ele possa, com a expertise que ele tem, com a experiência que ele tem, fazer com que o Rio Branco ainda consiga reagir nesse campeonato, que é toda a nossa torcida, todo o nosso desejo para que isso aconteça. Para fechar, o jovem é o futuro do Paraná, e do nosso país, do nosso estado, enfim. A Prefeitura fez uma parceria com o Instituto Federal do Paraná, que abriu 150 vagas, sendo um marco muito importante para a nossa cidade. Quais cursos estão sendo oferecidos e quais os moradores podem inscrever? Quero primeiro agradecer ao Instituto Federal do Paraná, que desde o início se mostrou muito aberto para parcerias com a Prefeitura Municipal. E nós queremos fazer parcerias com todas as entidades que tragam benefício para a população. E é um trabalho do vereador Wellington Franchi, esse trabalho junto com a secretária Carol, da Assistência Social. Trabalho em conjunto dos dois. O Wellington Franchi é um servidor municipal, um menino de muita capacidade, muito conhecimento e conseguiu trazer essa parceria. Então, são 150 vagas de cursos técnicos nas áreas de logística, meio ambiente, vendas, segurança do trabalho. É um processo seletivo que vai ser feito por sorteio por meio eletrônico, para ele ser muito transparente como deve ser. E esses jovens, né, vão estar sendo capacitados nesse curso técnico para depois poder estarem prontos para o mercado de trabalho. Esse tipo de trabalho, de capacitação profissional, é um trabalho que a Secretaria do Trabalho vai atuar muito forte. Inclusive, hoje eu recebi uma cooperativa aqui, que quer fazer uma parceria com a Secretaria do Trabalho, e já agendamos uma reunião para a próxima sexta-feira. Estamos trabalhando. O nosso jovem precisa ser qualificado, precisa ter a oportunidade de se qualificar para que possa estar pronto para o mercado de trabalho. Eu disse que estamos trabalhando e passou uma demanda importante para o seu secretariado. É um planejamento para os próximos 100 dias. Deverá ser apresentado em breve? Exatamente. Na reunião de segunda-feira, às 7 da manhã, com o nosso secretariado, dei os parabéns pela atuação deles
no enfrentamento aos alagamentos. Parabéns pela atuação deles nos 10 dias que nós colocamos essa meta, né, audaciosa, para que 10 dias eles poderem resolver alguns problemas da cidade que foram resolvidos, todos estão de parabéns. Agora são 100 dias, metas para os 100 dias. A partir da próxima semana, nós queremos começar de forma individual, chamar os secretários e os técnicos da secretaria, para que eles possam apresentar essa meta de 100 dias que nós vamos trabalhar para depois apresentar à população o resultado. Muito bem. Quero agradecer a gentileza do prefeito de Paranaguá, Adriano Ramos, falando um pouco de tantas atuações. Parece que as coisas acontecem tão rapidamente, mas teve muita atuação já, muito investimento da prefeitura de Paranaguá em várias áreas sensíveis. Infelizmente, passamos por aquela terrível noite de muita chuva que a prefeitura teve que intervir fortemente, já identificou a questão de manilhas. Enfim, agradecer a sua gentileza em atender a nossa reportagem, prefeito, deixar sempre os microfones da Litoral Sul à sua disposição, para que a gente possa trazer as boas, às vezes nem tanto, também informações para a população de Paranaguá, que precisa de uma cidade boa, próspera, justa, humana, e precisa de uma Paranaguá boa de se viver. Prefeito, boa sorte no seu governo, sempre estamos à disposição. Obrigado, Ciro, obrigado, João, obrigado, Marcão, aí, toda a parte técnica aí da Litoral Sul, prazer estar com vocês. A gente quer manter sempre aberto esse canal de comunicação, que para nós é importante levar informação para as pessoas. Informação, inclusive, ao vivo, o que é melhor. Muito bem. Ao vivo do gabinete do prefeito Adriano Ramos, Ciro Gimenez e João Ricardo, para o nosso Litoral Notícias, jornalismo Litoral Sul, que você precisa saber com vocês aí no estúdio.